E aí, pessoal? Hoje a gente vai tratar sobre o assunto das preposições, né? São aquelas partículas que ligam as palavras. A gente vai ver depois, né, quando começar a analisar sintaticamente as frases, né? Que as conjunções são as preposições entre frases, né? As preposições ligam palavras, as conjunções ligam frases, né? Então nós temos esse exercício aqui, né? Que eu chamo de exercício 4. Ele trata das três mais famosas preposições, que podem ser tanto relacionadas ao tempo como ao espaço, né? Que é o in, on, at. E são trabalhadas de uma forma em que você tem que pensar numa hierarquia, né? Do maior para o menor, né? O in são as maiores coisas, né? As maiores escalas de tempo, que é months, years, decades, né? São os grandes períodos, né? In April, in 2015, the 21st century. Períodos médios, você já usa o on, né? I went to work on Monday, né? Ou let's party on Halloween, né? Ou seja, days, dates, holidays. Perceba que é uma escala de tempo menor, né? Que as de cima. E por último, são aqueles instantes em particular, né? Do tempo. Quando você fala em hora marcada, né? Turnos do dia, né? O mesmo, né? Ele fala aqui, né? Feriado sem um nome dia, né? Quando você fala assim, Halloween time, né? Tipo, no tempo do Halloween, né? Na vibe do Halloween, né? É a mesma coisa para o espaço, né? Você pode falar de bairro para cima, né? Você usa o in, né? In Boa Viagem, né? In Brazil, né? In Via Láctea, né? Lugares médios, você usa o on, né? Que é quando diz respeito a streets and avenues, né? Que são ruas e avenidas, né? E o at serve para, por exemplo, nome de rua, aquele endereço que você dá para o carteiro te achar, né? Isso aqui não tem muito mistério, na verdade, algumas pessoas até adoram negligenciar isso aí, né? Mas lembre-se que o português, por vezes, pode soar um pouco estranho, né? Quando você, por exemplo, diz, sei lá, eu vou ali em Brasil, né? É estranho, né? A gente costuma falar no Brasil, né? E quando a gente vai se referir à rua, a gente fala assim, né? Eu vou na rua Dom Antônio, né? A gente não fala, eu vou em rua Dom Antônio. Então, perceba que assim como pode soar estranho no português, pode soar estranho para os nativos do inglês também, né? Mas isso não é a principal dificuldade que há no estudo das preposições, né? Esse vai ser o caso em que vai ser interessante a gente dar uma olhada em alguns exercícios, né? Mas a gente tem que estar atento aos transitivity aspects dos verbos. O que é isso, né? Não sei se vocês lembram lá da infância de vocês, lá no ensino fundamental, ou até mesmo médio, né? Nós estudamos a transitividade dos verbos. O que é a transitividade dos verbos? É aquela relação de dependência que os verbos têm com os efeitos que eles causam, né, no ambiente, na natureza, né? Então, por exemplo, comprar, né? To buy. Quem compra, compra algo, né? To buy something, né? A gente chama isso aqui de objeto, né? Não necessariamente um objeto, como vocês conhecem, né? Objeto abstrato, gramatical, né? É aquele que é exigido por um verbo, né? A gente chama esse verbo aqui, que nessa situação ele está sendo usado como um transitivo direto, né? Por quê? Porque não tem uma preposição, né? Agora, por exemplo, esse aqui é to talk with ou to, né? Quem fala, fala com alguém ou fala algo a alguém, né? A gente pode também trabalhar com os verbos que são bitransitivos, eles podem ser os dois ao mesmo tempo, né? Esse aqui é o direto, opa, esse aqui é o direto, esse aqui é o indireto, né? O bitransitivo seria assim, né? Usar o verbo da seguinte maneira: quem fala, fala algo a alguém, né? Então, olha aí. É, I will talk something, né? Essa é a parte direta. To you, né? A você, a parte indireta. Então aqui está sendo trabalhado com um bitransitivo, né? E também é possível que os verbos sejam intransitivos, né? O mesmo verbo, né? É isso que as pessoas não ensinam muito bem, né? É que não existe o verbo de fato que seja transitivo ou intransitivo, né? Porque eu posso sempre optar, né? Ou arbitrar por ter um complemento ou não. As pessoas falam que correr é intransitivo, né? Ou seja, é um verbo que não precisa de complemento. Corri, ou morrer, né? Ele morreu, né? Parece que você não precisa dizer mais nada sobre isso, mas na verdade você pode dizer onde, morreu de quê, né? Por quê. Claro que tem, né? Não consigo entender porque essas pessoas insistem, né?
que os verbos são engessadamente transitivo ou intransitivo, né? Na verdade, depende do uso que você quer dar, né? Aqui, ó. To buy, transitivo direto. To talk, né? Transitivo indireto, né? Lembrando que eu posso usar esse buy também para dizer assim, comprei algo para você, né? E também existe o próprio ato de comprar, né? Não, eu sou capaz de comprar, né? Quando você usa com esse tom, com essa conotação de dizer assim, que você tem a capacidade de fazer isso, né? Independentemente do que seja, né? I buy, né? Eu compro, né? Eu sou capaz de comprar, né? Eu tenho um hábito de comprar, né? Não preciso dizer o que. Esse é o uso intransitivo do verbo. Então, é, temos que ter isso em mente, né? E agora vocês sabem que, além de aprender com o conjugador reverso, todas aquelas três formas, né? Que não são muitas, na verdade, né? Por exemplo, walk, né? Você pode falar assim, fazer uma listinha assim, 10 verbos e dizer assim, I walk, I walked e walked, né? Lembrando que todo verbo regular, né? Cujo simple past termina com ed, né? O participo é a mesma coisa também, então é menos uma coisa para você memorizar, né? Então, I walked, né? Eu ando, andei, andar. E além disso, você vai ter que procurar saber em que termos, né? Em quais aspectos transitivos, né? Esse verbo ele pode ser utilizado ao seu favor, né? Ao, ao seu objetivo ilocucionário, o que você quer dizer, né? Você quer atingir com esse verbo, né? Então, a gente tem uma série de verbos, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos exercícios, né? Mas tem um fator muito interessante que a gente tem que levar em consideração também, para além dos aspectos transitivos, né? Primeiro, né, em relação à língua portuguesa, nem sempre a preposição vai ser a mesma, né? A gente descobre isso de duas maneiras. Primeiro, a gente descobre que no português nós não dominávamos, na verdade, as preposições perfeitas, né? Eu sempre uso esse exemplo, né? Imagine que você esteja no centro, de um círculo de ladrões. Então, o que é que você fala, né? Eu estou rodeado de ladrões, né? Isso é errado, né? Você estudando inglês, você descobre que a preposição exigida pelo verbo to be surrounded by, né? By é a preposição que indica a autoria, por, né? Aquele que faz, né? A primeira coisa são as outras bem básicas, né? Que é o for, né? Indica purpose, né? Eu fiz isso por você, né? O famoso por, né? Ou para você, né? To indica destiny, né? É o nosso a, né? Também no português a gente negligencia muito isso. Deixa de falar eu vou a Paris, a gente fala para Paris, né? Eu vou para a Jamaica, né? A Jamaica, né? As pessoas fizeram isso por uma razão muito clara, né? Queriam evitar o uso da crase, né? A Jamaica, né? Vai ficar evitando pensar demais sobre isso. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse A e colocar para, né? Mas isso é errado. O from indica origin, né? Origin, né? É o nosso de, né? E tem o of também, né? Que indica property, que é outro de também, né? Só que é lá, casa dos mortos, né? The house of the dead, né? Lembrando também, falando em preposições, que elas podem ser, assim como no português, combinadas para fazer esse tipo de coisa aqui, né? Dos, né? Dos, nada mais é do que de, mas os, né? Dos, né? Então, of the dead, né? Beleza. Então, se ligar, né? Você pode acabar por aprender a preposição correta estudando inglês. E lembrei, eita, na verdade era assim em português também, a gente que não sabia, né? Nos ensinaram errado, né? Outras vezes, a preposição ela pode ser confusa, pode ser não exatamente a mesma. Por exemplo, o verbo que eu usei aqui, o talk, né? O speak também, né? I want to speak to you. A gente falaria com você, né? Contigo, no caso. Lembre que com você seria errado, né? Porque o você é um subject pronoun, né? Temos que usar contigo. I want to speak to you, né? Quero falar a você, né? Porque a gente tem que lembrar, né? Que a fala é uma informação que vai de mim a você. Então, a gente tem aqui essa preposição que indica destino, né? A você, né? Vou falar algo, né, que vai vir de mim a você, né? Então, legal, interessante eu saber que de vez em quando as posições podem ser outras. Tem várias ocasiões em que a gente usa um de, né? E que no inglês some, né? Não tem, não precisa. A gente vai ver isso com alguns exemplos práticos, né? Se for o caso aqui, né?
Mas vamos falar aqui de alguns exemplos bem interessantes, como esse aqui, ó. Eu fiz o que eu tinha que fazer, né? I did what I had to do. Nesses casos, eles vão preferir evitar aqui a repetição do verbo do, porque tá aí mais para uma ênfase, né? E ele vai revelar uma característica muito interessante da língua inglesa, né? Terminação com a preposição, né? É muito estranho, né? Na verdade, vamos olhar o próximo exemplo e ver do que eu estou falando, né? Esse exemplo J aqui, com quem você está falando, né? Qual seria a tradução correta para isso aqui, né? Lembrando, toda pergunta com sujeito tem essa estrutura aqui. Double-edged question, auxiliary verb, subject pronoun, né? Quem é who, né? Está, né? Verbo to be. A gente chama isso aqui de um present continuous, né? Are you talking with ou to, né? Fica fácil de ver, né? Porque o inglês prefere colocar a preposição final, né? Para não acabar com essa estrutura, né, sacra aí, né, das perguntas, né? Você tem que manter isso aqui a todo custo. E em vez de começar com a preposição, como faz o português, eles colocam ao final também, né? Entretanto, dá para ver uma outra razão para isso, se a gente levar em consideração o período composto. Por exemplo, né? Eu não sei com quem você está falando. Lembrando que o período composto é uma frase que é composta-se por duas orações, né? Orações são frases com verbo, né? Ela tem um sujeito e um verbo, sujeito e verbo, né? Agora veja que interessante. O português, ele causa uma anomalia gramatical. Eu não sei com. Nós temos aqui uma preposição que não está ligando palavras, né? Não está ligando palavras. Enquanto isso, né, parece até que ela está ligando as orações, né? Enquanto isso, nós temos a conjunção, né, que está ligando uma oração aqui, e essa outra oração aqui tem uma preposição que nem é exigida por nenhum desses verbos desse lado aqui. Qual é o verbo que está exigindo com? É falar. Quem fala, falar com alguém. Então o inglês pensou, pô, nada mais conveniente do que deixar o com aqui, do lado do verbo que o exige, né? E permitir que a conjunção realize a sua tarefa normal, né? Que é ligar as orações. Agora sim, eu tenho sujeito, verbo, né? Sujeito e verbo, e eu consigo manter intacto, né, as funções sintáticas da conjunção e a da preposição, né? Ela, tipo, você está falando com, né? Ah, nesse caso aqui, né, o com ele estaria ligando, né, esse quem e o verbo falar, né? Beleza que ele pode estar um pouquinho fora de ordem aqui, né? Mas é como disse, né? Foi para manter isso aqui, né? E para manter a função sintática da conjunção, né? Foi a melhor opção que eles encontraram, assim, né? Para manter a estrutura sintática. Então, o que é que a gente vai fazer? Colocar esse com no final. Ó. Who are you talking with? Or to? Né? E o preto composto seria assim, né? I don't know. Who are you talking with or to? Ó. Lembrando do exercício anterior, qual é o erro dessa frase aqui, né? Ainda existe um, né? Quem é o sujeito da frase? É you, você que está falando. Né? Ele fala com alguém, que é o objeto. Né? Lembrando que aqui é whom, né? I don't know whom you are talking to. Né? Aí, como eu transformei num período composto, já não tem mais aquela estrutura das perguntas, né? Inverte aqui também. I don't know who you are talking to. Tirando essa interrogação aqui. Por quê, né? Deixou de ser pergunta, você deixa de respeitar essa ordem aqui. Né? Legal, né? Vamos ver outro exemplo aqui. É, do que você está rindo. What are you laughing at? Olha a preposição que ele exige agora, né? E rir de algo, né? Rir, rir em algo, né? Engraçado isso, né? Mas a gente não pensaria nisso, né? A gente pensaria em off, né? Em português. Isso aqui é laughing at, né? Parece que você se apoia em algo, pensa em algo bem específico para rir sobre, né? Perceba que é até uma mania de professores de inglês, né?
começar a colocar essas preposições no final, na língua portuguesa também, né? É um pouco anti-intuitivo, mas é um vício que a gente acaba pegando, né? O que mais aqui? Do que você está falando, né? What are you talking about? Né? Sobre o que você está falando. De onde você vem, lembrando ali, ó, da sessão anterior, que a gente viu que existe uma double-edged question arcaica, né? Você poderia usar whence, né? Do you come? Aqui já tem o de onde, né? De onde, pode ver aqui. Mas caso a gente não queira usar isso, né? Perceba que nem o Google Tradutor tem domínio disso, né? A gente perguntaria where, né? Onde, né? Where do you come from? Perguntando a origem, né? O contrário seria assim, né? Where are you heading to? O heading, né? Serve como um verbo que quer dizer assim, ir para frente. Desde quando a cabeça olha só para frente, né? Você pode pensar que o heading é um verbo que quer dizer ir para frente, direcionar-se a, né? Olha aqui, mais uma vez, sempre pensando em colocar a preposição ao final, né? Incrível, na verdade, isso acaba sendo útil no português também, né? Isso aqui é muito famoso também. Isso é feito de quê? Né? What is this made of? Né? Perguntando sobre composição, né? Composição do material, né? Lembrando que a preposição é sobre isso, né? É a relação entre o objeto A e B, como eles se relacionam, se está em cima e embaixo, né? Se ele fez esse outro objeto, se ele é o autor, se ele é um material, né? É a relação entre duas coisas, né? Desde o desenvolvimento da linguagem, a gente vai pensando, poxa, realmente o mundo é formado por interações de objetos, né? Então, a gente tem que começar a pensar em partículas que os liguem, né, de forma padronizada, né? Uma, uma normatividade que nos permita criar uma linguagem e entender como as coisas funcionam dessa maneira, né? Você está indo atrás de quem, né? Whom, mais uma vez, né? Lembrando que você é o sujeito nesse caso, né? Are you going? Who are you going after? Who are you going after? Né? Quem você está indo atrás, né? De, né? Quem você está indo atrás de? Então, é esse after, né? É ir atrás, quer dizer, depois, né? Quando você chega depois, né? Quer dizer que você está chegando atrás, né? Você está perseguindo essa pessoa, né? Vamos ver outro aqui. Esse aqui é bem interessante. Mais uma vez, você é o sujeito, né? Então, pergunta whom are you against? Contra quem você é, né? Tudo isso aqui são preposições, né? Está de encontro, né? Está face a face, né? É assim que você enfrenta as pessoas, né? E assim vai, né? Não tem, né? A gente pode terminar com essa frase aqui, né? Isso aqui é legal, né? Vou fazer uma preposição nova aqui, ó. É, whom are you going to stay with? Né? Com quem você vai ficar, né? Ou whom will you be with? Isso aqui é bem interessante também, ó. Verbo pertencer, né? Nesse caso aqui, a quem eles pertencem, né? A quem eles pertencem. Eles aqui continuam sendo o sujeito, né? Eles pertencem a alguém, né? Esse alguém está recebendo, né? Whom do they belong to? Né? O verbo pertencer, quem pertence, pertence a alguém, né? Temos essa famosa frase aqui, né? Para que servem os irmãos, né? A gente nem precisa usar o nome servir, na verdade, né? What are the brothers for? Né? Para que são os irmãos? Né? Para que servem os irmãos? Então é isso, espero que tenha ficado claro, né? As proposições são um conhecimento muito importante, mas você tem que sempre se ligar nessa história da ordem, colocar no final, principalmente nesses casos de pergunta, né? Não necessariamente das perguntas, mas principalmente nesse caso aqui, né? Próximo exercício a gente vai falar sobre a modalidade dos verbos, né? E como esses tipos de frases não são classificados como verdadeiros ou falsos, né?
Então, é isso aí. Até mais, galerinha.